Você já deve ter percebido que o sonho de viver em Portugal mudou de tom nas conversas de família e nas redes sociais nos últimos tempos. O que antes era pintado como um paraíso de segurança e facilidade para falantes de português, hoje carrega uma aura de frustração e retorno. Se você tem pensado em como navegar essas incertezas, ou se apenas quer entender por que tantas pessoas estão fazendo as malas de volta ao Brasil, fique comigo até o fim deste vídeo, pois vamos desmistificar o que ninguém te conta sobre a realidade atual da imigração. E se este conteúdo te ajudar a organizar seus pensamentos, considere se inscrever no canal Oblivia, para não perder nossas próximas análises sobre o mundo. Para entender por que tantos brasileiros estão desistindo de Portugal, precisamos primeiro limpar a lente através da qual olhamos para a Europa. Existe uma fantasia romântica sobre o velho continente que ignora um conceito econômico básico chamado de custo de oportunidade e poder de compra relativo. Quando um brasileiro planeja se mudar, ele geralmente olha para o salário em euros e faz a conversão direta para reais, pensando que será rico. O problema é que o custo de vida em Lisboa ou no Porto não se converte. O aluguel, a eletricidade, o aquecimento e a alimentação são pagos com o salário local. E quando você coloca esses gastos na ponta do lápis, a realidade é muito mais fria do que o inverno europeu. O grande choque de realidade começa justamente na moradia. Portugal enfrenta uma crise imobiliária sem precedentes, onde a oferta de habitações é mínima e a demanda, inflada por investimentos estrangeiros e pelo turismo, tornou os preços proibitivos para quem ganha um salário mínimo português. Imagine que você está tentando montar um quebra-cabeça, mas as peças que você tem na mão pertencem a uma imagem diferente da que está na caixa. Você chega a Portugal com a promessa de uma vida tranquila, mas se depara com um mercado de trabalho que, em muitos setores, ainda oferece salários baixos se comparados aos altos custos fixos. Muitos brasileiros chegam com a ideia de que o diploma brasileiro abrirá portas automaticamente, mas se esquecem de que a burocracia para a equivalência de títulos e a adaptação às normas europeias é um processo lento, caro e exaustivo. Esse é o primeiro grande filtro de desistência, o choque entre a expectativa da carreira profissional e a realidade do subemprego. Muitos profissionais qualificados se veem obrigados a trabalhar em serviços básicos para sustentar o aluguel, o que gera um desgaste emocional profundo e uma sensação de retrocesso na trajetória pessoal. Outro ponto que pouca gente discute com clareza é a questão cultural e o isolamento. Embora o idioma seja o mesmo, a cultura, o ritmo e a forma como o português de Portugal se relaciona com o imigrante são aspectos que muitas vezes são subestimados. O brasileiro, por natureza, tende a ser expansivo, informal e busca proximidade. O português, por outro lado, valoriza o espaço pessoal, a discrição e as tradições locais que não mudam da noite para o dia. Essa diferença de temperamento pode criar uma barreira invisível, onde o imigrante se sente eternamente como um estranho. Quando somamos isso ao clima, que no inverno pode ser opressor para quem está acostumado com a luz e o calor brasileiro, temos a receita perfeita para a saudade transformar-se em melancolia e, eventualmente, em desistência. Muitas pessoas não estão desistindo de Portugal por falta de esforço, mas porque perceberam que a vida lá não servia ao estilo de vida que elas realmente valorizam. A questão do sistema de saúde e da segurança pública também entra nessa balança. Portugal é, sem dúvida, muito mais seguro que a média das grandes cidades brasileiras, e esse é um fator que mantém muita gente lá. No entanto, a segurança não é o único pilar de uma vida feliz. Quando o sistema público de saúde, o famoso Serviço Nacional de Saúde, apresenta filas de espera intermináveis e dificuldades para conseguir um médico de família, o imigrante percebe que a eficiência europeia tem seus limites. Para quem tem filhos ou precisa de cuidados médicos constantes, essa insegurança administrativa pesa tanto quanto a criminalidade de um país em desenvolvimento. A desistência, portanto, não é um movimento único, mas uma soma de pequenos desgastes que, ao longo de 2 ou 3 anos, tornam o projeto de vida insustentável. Para ilustrar de forma prática, imagine que morar em Portugal é como participar de uma maratona, onde você não tem certeza se o terreno é plano ou íngreme. Muitos brasileiros começam a prova empolgados, correndo rápido, mas não se prepararam para a altitude. A altitude aqui é o custo de vida, a barreira cultural e a burocracia.
Quando você chega no meio do caminho e percebe que o seu fôlego não é suficiente para manter o ritmo exigido, a opção de parar e voltar para casa não deve ser vista como uma derrota, mas como uma decisão estratégica de quem prefere retomar a vida em um cenário onde as regras do jogo são conhecidas e o suporte familiar está presente. Não existe fracasso em tentar, mas existe uma ilusão muito perigosa que é vendida por muitos influenciadores de que morar no exterior é apenas um passo de mágica. Muitos brasileiros que estão voltando para o Brasil hoje relatam que aprenderam mais sobre si mesmos em um ano de Portugal do que em uma década no seu país de origem. Eles descobriram que não queriam apenas um salário em moeda forte, mas queriam um senso de pertencimento que só se encontra onde a nossa cultura é a norma e não a exceção. A desistência é, em muitos aspectos, um processo de autoconhecimento. Se você se sente tentado a fazer as malas, faça a si mesmo uma pergunta honesta. O que exatamente estou buscando? Se a resposta for apenas uma fuga, saiba que os problemas que você tenta deixar para trás, como a falta de organização financeira ou a insatisfação profissional, costumam viajar com você na mala. O Brasil tem suas complexidades, mas Portugal também tem as suas, e o segredo está em entender qual conjunto de desafios você está mais disposto a enfrentar. Além disso, precisamos falar sobre a questão legal. As leis de imigração em Portugal passam por constantes revisões. O que era uma porta aberta há 5 anos, hoje exige mais comprovações, mais garantias financeiras e mais paciência. Muitos brasileiros se sentem desamparados quando as regras mudam no meio do caminho, o que gera uma instabilidade jurídica que afeta a saúde mental. A ansiedade de esperar por uma autorização de residência, o medo de perder o direito de permanência e a incerteza sobre o futuro dos filhos são pesos que, acumulados, fazem qualquer pessoa questionar se o esforço vale a recompensa. É uma vida de constante vigília, onde você nunca se sente totalmente dono do seu destino, e essa sensação de vulnerabilidade é o combustível final para muitos que decidem encerrar o ciclo. Podemos resumir tudo o que conversamos hoje com uma analogia simples. Mudar de país é como trocar o sistema operacional de um computador. Você pode ter um hardware potente, ser uma pessoa capacitada, inteligente e trabalhadora, mas se o software, que é a sua adaptação cultural, social e financeira, não for compatível com o novo ambiente, o sistema vai travar. O Brasil é um sistema, Portugal é outro. Não significa que um é melhor do que o outro, mas que eles operam com lógicas diferentes. Muitos brasileiros estão desistindo não porque o sistema português é ruim, mas porque perceberam que ele simplesmente não rodava os programas que eles precisavam para serem felizes. Ao olhar para o cenário atual, o que vemos é uma maturidade maior do imigrante brasileiro. As pessoas estão parando de romantizar o processo e começando a tratar a imigração como um investimento de alto risco. Se você está planejando ir ou se está lá e sentindo que o limite chegou, saiba que essa clareza é valiosa. Prepare-se, estude as finanças locais, entenda as diferenças culturais e, acima de tudo, tenha um plano de contingência. Não coloque todos os seus recursos e toda a sua identidade em um projeto que pode sofrer influências externas que você não controla. Ter um plano de saída ou um plano de retorno não é ser pessimista, é ser inteligente. Agora, para fecharmos este ciclo de reflexão, quero te convidar a participar da nossa comunidade. Se você sente que este vídeo trouxe uma clareza que faltava nas suas pesquisas, não guarde isso apenas para você. Inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu comentário contando qual desses pontos você considera o mais difícil de lidar no processo de imigração. A sua experiência pode ser o farol para outra pessoa que está nesse exato momento em dúvida sobre o que fazer. O canal Oblivia existe para que possamos navegar essas questões com lucidez e pé no chão. Não tome decisões baseadas em impulsos ou vídeos de ostentação. Baseie suas escolhas em dados e na realidade nua e crua. Obrigado por ter acompanhado essa análise até aqui e nos vemos no próximo vídeo, onde continuaremos desvendando os temas que impactam diretamente a sua vida e a sua visão de mundo. Dito isso, precisamos aprofundar um ponto que raramente é discutido com a devida seriedade: o custo invisível da adaptação emocional. Quando falamos em migração, o foco quase sempre recai sobre o salário mínimo, o custo do aluguel ou a burocracia do AIMA, mas esquecemos que o ser humano não é uma máquina que apenas reinicia o sistema operacional ao cruzar o Atlântico.
existe uma carga emocional que muitos ignoram e que, curiosamente, é o principal fator de desistência após o primeiro ano. A solidão do imigrante não é apenas a falta de amigos ou da família aos domingos, é a perda da sua própria identidade social. No Brasil, você é alguém. Você possui uma rede, um histórico, um contexto que dá legitimidade ao seu nome. Em Portugal, você é, inicialmente, um estrangeiro em processo de validação. E essa perda de status, ainda que temporária, é uma das experiências mais humilhantes e desafiadoras que um profissional bem-sucedido no Brasil pode enfrentar. Imagine que você passou 10 anos construindo uma carreira sólida, onde seu nome tem peso. Você sabe para quem ligar para resolver um problema, você entende os códigos de conduta do seu setor e possui um círculo de confiança. Ao chegar em um novo país, você é despido desse contexto. Você precisa reaprender a se apresentar, a convencer o outro da sua competência e a lidar com o fato de que, para muitos, você será apenas mais um número em uma estatística de imigração. Esse é o momento em que a resiliência é testada ao limite. Alguns transformam isso em combustível para crescer, enquanto outros, infelizmente, se fecham em guetos de reclamação, onde a única atividade é criticar o país que os acolheu, criando um ciclo de amargura que impede qualquer tipo de progresso profissional ou pessoal. O erro aqui, e quero enfatizar isso, está em tentar replicar o Brasil fora dele. O imigrante de sucesso é aquele que entende que a integração não é uma via de mão única. Você não precisa abandonar quem você é, mas precisa sim entender quais partes de você são obsoletas naquele novo ecossistema. Por exemplo, a nossa famosa flexibilidade brasileira, que muitas vezes enxergamos como criatividade para resolver problemas, em certos ambientes europeus pode ser lida como desorganização ou falta de compromisso com protocolos. O choque de cultura não acontece no grande evento, ele acontece no detalhe. É na forma como se faz uma reunião, no respeito rigoroso aos horários, na forma como se separa o lixo ou como se aborda um vizinho no prédio. Se você entra em Portugal tentando ensinar como as coisas deveriam ser feitas, estará sempre em conflito. Se você entra para observar como elas funcionam e busca entender o porquê daquela estrutura, você começa a ser absorvido pela engrenagem. Outro ângulo preocupante é a ilusão do retorno rápido. Muitos brasileiros chegam com a mentalidade de que em 2 ou 3 anos farão o dinheiro de uma vida inteira e voltarão para o Brasil como bem-sucedidos. Essa pressão autoimposta é devastadora. Ela transforma a imigração em uma corrida contra o tempo, onde o imigrante não vive, ele apenas sobrevive. Ele não conhece a cultura, não viaja, não se permite o lazer, porque cada euro gasto é visto como um atraso no seu plano de enriquecimento. O resultado disso é um esgotamento mental profundo. Quando o terceiro ano chega e a conta bancária não atingiu o patamar desejado, a frustração é avassaladora. A imigração, para ser sustentável, precisa ser encarada como uma escolha de vida, não como uma operação financeira de curto prazo com prazo de validade. Precisamos falar também sobre a economia da experiência versus a economia da posse. O Brasil muitas vezes nos empurra para um modelo onde o sucesso está atrelado ao que você possui, o carro do ano, os eletrodomésticos, a casa própria. Em Portugal e em grande parte da Europa, a lógica é diferente. O custo de vida é proporcionalmente mais alto em relação ao poder de compra médio, o que obriga o imigrante a repensar suas prioridades de consumo. Muitos brasileiros entram em crise ao perceberem que não conseguirão manter o mesmo padrão de ostentação que teriam no Brasil com o mesmo esforço. E aqui entra o filtro da maturidade. Será que você quer viver em um país que lhe oferece segurança, saúde pública, acesso à cultura e qualidade de vida? Ou você quer apenas trocar de cenário para continuar perseguindo o mesmo ideal de consumo que, lá no fundo, pode ser a causa da sua insatisfação? Muitos me perguntam se ainda vale a pena imigrar em 2024 ou além. A resposta é que sempre valerá, desde que o objetivo esteja alinhado com a realidade. Se você busca um ambiente onde as leis funcionam com mais previsibilidade, onde o seu filho pode andar na rua com uma tranquilidade que se tornou rara nas metrópoles brasileiras e onde a estabilidade política não é uma montanha-russa diária, então sim, a imigração continua sendo uma rota viável e transformadora. Mas se você está fugindo de si mesmo ou se acredita que o país vai resolver problemas de organização, competência ou motivação que você não resolveu no Brasil, sinto decepcioná-lo. Você apenas levará esses problemas na mala.
O Brasil não é o vilão da sua história, assim como Portugal não é o herói que vai te salvar. As ferramentas estão disponíveis, mas a mão que as opera continua sendo a sua. Um ponto fundamental é a questão da qualificação. O mercado de trabalho europeu é altamente especializado e exige certificações que muitas vezes ignoramos. O diploma brasileiro por si só não é um passaporte para uma carreira de sucesso, ele é um ponto de partida. O profissional que se destaca é aquele que, antes mesmo de embarcar, já pesquisou as exigências da sua profissão, já entrou em contato com associações de classe, já começou a adaptar o seu portfólio para os padrões locais. Não chegue esperando que o mercado se curve ao seu currículo. Chegue pronto para provar todos os dias que você é um ativo valioso para aquela sociedade. A arrogância intelectual de achar que o conhecimento brasileiro é superior ou que o mercado europeu é atrasado é uma das maiores barreiras para a inserção profissional dos nossos conterrâneos. Além disso, há a questão da rede de apoio. É comum vermos brasileiros que, ao chegar, se isolam em bolhas, apenas consumindo conteúdo brasileiro, comprando produtos brasileiros e mantendo amizade apenas com outros imigrantes. Isso é um mecanismo de defesa contra o choque cultural, mas a longo prazo é um veneno para a integração. Se você não se mistura, se não frequenta eventos locais, se não tenta entender a história e as nuances da sociedade portuguesa, você será um eterno visitante. Você não cria raízes, e sem raízes, qualquer vento um pouco mais forte, uma crise econômica, uma mudança na lei de imigração, uma perda de emprego, é o suficiente para fazer você desistir e voltar para casa com a sensação de derrota. Integrar-se é um ato de coragem, porque exige que você abra mão da conveniência do conhecido para abraçar o desconforto do aprendizado constante. Vamos encerrar esta reflexão com um chamado à ação. A vida que você deseja, aquela vida de tranquilidade e propósito, não é encontrada em um mapa, ela é construída através de escolhas difíceis. Se você está em Portugal e sente que está patinando, pare, respire, reavalie suas estratégias. Talvez o problema não seja o país, mas a forma como você está tentando ocupá-lo. Se você está no Brasil e planeja partir, não faça disso uma fuga desesperada. Transforme isso em um projeto de engenharia de vida. Estude, planeje, prepare seu emocional e, acima de tudo, tenha clareza sobre o que você está disposto a sacrificar em nome do que você deseja ganhar. O mundo é grande demais para ficarmos presos a narrativas limitantes, mas é exigente demais para aceitar amadores. O Oblivia não é um espaço para dizer o que você quer ouvir. É um espaço para dizer o que você precisa ouvir para não cair nas armadilhas que tantos outros já enfrentaram. A maturidade que buscamos aqui é aquela que nos permite olhar para o espelho, admitir nossas limitações e traçar um caminho onde o sucesso não seja medido apenas pelos aplausos alheios, mas pela paz de espírito de saber que você está onde escolheu estar, fazendo o que precisa ser feito com a lucidez necessária para sustentar sua decisão. Espero que estas horas de conteúdo compartilhado possam servir como um mapa de bolso para a sua jornada. Continue acompanhando nossas análises, questione o que for apresentado e, principalmente, aplique o conhecimento na prática. É a sua vida que está em jogo, e ela merece ser vivida com a máxima consciência possível. Nos encontramos em breve, com mais temas que desafiam nossa visão e nos obrigam a evoluir. Até lá, mantenha o foco e a mente aberta.